Feche os seus olhos agora. Nós vamos orar. Oh, Meclei, Ansi, Andemas. Pai de amor, obrigado, Senhor, por cada pessoa que entrou neste culto. Obrigado pelo privilégio de ser um porta-voz da sua graça, do seu amor. Obrigado pelo privilégio de poder trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra de vitória aos teus filhos. Senhor, nós estamos aqui e temos a convicção que todas as coisas cooperam para o nosso bem e que o seu amor e a sua bondade nos cerca. E hoje nós já experimentamos, desde o início do culto, uma porção generosa da sua presença, da sua bondade, e continuaremos a desfrutar, porque o nosso chamado é para ser mais que vencedores. Amém? Diga assim: eu sou mais que vencedor. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre esperar. Ninguém gosta de esperar, não é verdade? Quem gosta de ficar esperando algo que está demorando? Levanta a mão. Ninguém gosta de esperar. Mas hoje o Senhor, através da sua palavra, Ele quer te ensinar a esperar. Principalmente, dá para desligar esse ventilador, Ismael? Está fazendo muito barulho aqui. Tem como? Parece uma turbina de avião. Dá para desligar só ele? Tá? Eu passo calor, mas pelo menos não. Ou diminui. O Ismael fala que eu estou ficando velho, aí eu fico com essas manias. Tá bom. Mas eu sou como Caleb, amém? Eu tenho 51 anos, mas eu tenho a força de um homem de 30. Eu sinto. Não quero nem saber. Eu creio assim. Eu vou viver no mínimo 120 anos. Tá comigo, Kenichi? Irmãos, presta atenção. Você precisa aprender a esperar. Nós somos da geração de tudo rápido, né? Fast food, da internet, a geração miojo, instantâneo. Irmãos, antigamente uma carta, você esperava dias para chegar uma carta, não é verdade? Eu lembro quando a minha esposa escrevia carta para Pernambuco, quando eu namorava com ela, ela escrevia assim, sempre o mesmo texto: é com muito amor e carinho que eu pego desse lápis. Aí escrevia a carta e a carta demorava para chegar. Então, a nossa geração hoje, você não consegue esperar alguns segundos para fazer o download do áudio do WhatsApp. Já fica agoniado. Então nós estamos mal acostumados. Mas Deus tem o tempo dele. Diz para o seu irmão: Deus tem o tempo dele nas nossas vidas. E chama Kairos. É o Kairos de Deus. As coisas vão acontecer na sua vida. Diga amém. As coisas, os milagres vão acontecer. Diga glória a Deus. As promessas serão cumpridas. Diga aleluia. Mas é no tempo de Deus. Diga amém. Deus tem um tempo para cumprir as coisas na minha vida. Deus tem um tempo para cumprir as coisas na sua vida. E você precisa aprender a esperar. E muitos desistem da promessa. Muitos abandonam a fé por conta de não entender isso que o Espírito Santo está te ensinando. Amém, Jesus? Então eu quero dar alguns exemplos bíblicos de homens e mulheres que esperaram no Senhor e viram grandes vitórias. Amém? Então vamos começar com o primeiro texto aqui que a Cíntia já colocou aqui, lá em João 11:3. Então as irmãs de Lázaro mandaram a dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Presta atenção, irmãos, nesse texto. Lázaro ficou doente. Jesus, ele tinha o hábito, o costume e o prazer de estar sempre em Betânia,
onde era a casa de Marta, Maria e Lázaro. Eu não sei se você sabe, Betânia significa lugar do pobre. Então Jesus gostava, ou casa do pobre. Jesus gostava de estar com pobres, amém, Jesus? Então a casa de Lázaro era frequentada por Jesus. E Maria e Marta, presta atenção, Jesus amava Marta, amava Lázaro, amava Maria. E pelas palavras aqui das irmãs, mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Elas tinham consciência deste amor. Diga glória a Deus. Uma coisa que você precisa ter é consciência do amor de Deus. Se você não tiver consciência do amor de Deus, vai ser muito difícil você esperar as promessas dele se realizarem na sua vida. Porque se você não tiver a certeza que Deus te ama, você vai duvidar que as coisas que ele te prometeu vão cumprir. Amém? Fala para o seu irmão assim: você precisa confiar completamente no amor de Deus. Susan, o amor de Deus te cerca por todos os lados. Ele te ama, e ele, por conta do amor dele, não vai deixar que nenhuma das promessas que ele fez na sua vida caia por terra, amém? Então veja bem, essa convicção tem que estar permeando o seu coração. Deus me ama, ele é apaixonado por mim, e nenhuma das suas promessas vão morrer. O diabo constantemente vai colocar acusação no seu coração, vai colocar dúvida sobre o amor de Deus. Ah não, Deus não me ama, Deus não se importa comigo, eu acho que foi só uma emoção que eu senti, eu acho que as promessas que eu pensei que era dele na minha vida não vão ser. Não, isso é tudo mentira do diabo. Deus te ama, ele é bom e ele está te abençoando. Diz a glória a Deus. Amém, irmãos? Então essa convicção Marta e Maria tinha. Olha, diz a Jesus que aquele que ele ama está doente. Quando Jesus recebeu a informação que Lázaro estava doente, ainda ele permaneceu aonde estava por 2 dias. O que aconteceu? Morreu. Lázaro morreu. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus se demorou? Por que Jesus não se apressou? Não é normal, não é natural, quando alguém que você ama está doente, quando alguém que você ama está passando por algum tipo de dificuldade, não é natural que você vá logo ao socorro dessa pessoa? Não é natural? É natural, é normal, e a gente espera isso. Mas diga assim: o tempo de Deus é diferente. Irmãos, existe uma coisa, existe um espaço entre a promessa e o cumprimento dela. A promessa está ali naquele púlpito, o cumprimento está aqui em mim. Existe um espaço, e nesse espaço Deus vai trabalhar. Enquanto ele não fizer tudo o que ele precisa fazer nesse espaço, ele aí não vai cumprir. Mas não porque não te ama, porque ele te ama muito. Você acha que ele não se importou com a notícia? Muito, mas havia um espaço. Ele precisava trabalhar, algumas coisas precisavam acontecer, porque ele amava demais Marta, Maria e Lázaro. E essa demora era uma demora com um propósito. Diga assim: a demora de Deus tem um propósito. Quem tem promessas que ainda não foram cumpridas? Levanta a mão. Pastor, eu tenho promessas que ainda não foram cumpridas. Levanta bem a mão. Isso. Essa promessa tem um tempo para se cumprir. E quanto mais demorar, significa que mais ele te ama. Aleluia. Fala para o seu irmão: quanto mais demorar, demonstra um maior amor por Jesus, de Jesus por você. Mas por quê, pastor? Porque ele está trabalhando muito. Ele está trabalhando bastante, porque ele não quer dar qualquer coisa para você. O
que Marta, Maria receberam, ninguém recebeu. A revelação que eles receberam por conta da demora de Jesus, ninguém recebeu. Por exemplo, quando Jesus fica ali 2 dias, Lázaro logicamente morreu. Quando ele chega lá e ele é questionado, ele fala algo que cai como revelação: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ninguém teve essa revelação. Quem foi o primeiro que teve essa revelação? Marta e Maria. Tanto é que quando Jesus morreu, quem é que foi lá no sepulcro? Maria Madalena. Marta e Maria talvez foram convidadas aí, mas elas não foram perder o tempo delas, porque elas no mínimo falaram assim: vai perder tempo, porque ele ressuscitou. Nem os discípulos tiveram esta revelação. Então, quando a promessa de Deus se demora a se concretizar na sua vida, é porque Ele quer falar de uma forma específica com você. Ele quer se revelar de uma forma particular com cada um de nós. Está entendendo, irmãos? Foi dessa maneira que Ele se revelou. Se Jesus tivesse atendido rapidamente o pedido de Marta e Maria, seria maravilhoso, amém? Seria muito maravilhoso. Olha, Lázaro doente, ele vai lá e cura. Mas como ele se demorou, ficou algo de causar perplexidade, porque houve o que? Ressurreição dos mortos. O que você quer? Você quer algo bom de Deus ou algo que te deixe perplexo? Algo bom seria se Jesus fosse rápido e curasse a doença de Lázaro, mas algo que causou perplexidade, algo que levantou o nome de Deus na face da terra e todos glorificaram, foi a demora. Porque ele demorou, o milagre foi maior. Diga glória a Deus. Porque ele está demorando fazer algo na sua vida, o milagre vai ser maior. Quanto maior a bênção, maior o espaço do cumprimento. Irmãos, eu tenho essa promessa de um ministério, na frente do ministério, desde que eu tinha 18 anos de idade. Foi a primeira vez que eu recebi a promessa. Onde um pastor que estava pregando, eu era um menino, ouvindo, ele falou assim: olha, Deus está te levantando como cabeça, e eu estou te vendo como um cajado de pastor, e tem milhares de ovelhas te seguindo. Amém, Jesus? Eu tinha 18 anos de idade. Ela vai se cumprir. Já sou pastor, mas está faltando o que? Milhares de ovelhas, amém, Jesus? Mas vai se cumprir. Mas há um tempo entre a promessa e o tempo entre o cumprimento, e Deus está trabalhando nisso. Ele está forjando, Ele está preparando, porque quando isso acontecer, a glória é só dele. Está entendendo, irmãos? Fala para o seu irmão: você tem que aprender a esperar. Deus é fiel, e a boa obra que Ele começou na sua vida, Ele é fiel para terminar, e Ele vai terminar. Ele vai terminar a boa obra que Ele começou na sua família. Ele vai terminar, Ele vai concluir. Oh, machás. E nesse tempo, o que você tem que fazer? Continua confessando, continua crendo, continua declarando, até que se cumpra todas as coisas da sua vida. Diga amém. Orestais. Essa palavra é curta, mas ela é poderosa para te dar esperança. Amém, Jesus? Presta atenção. Um outro exemplo forte é o exemplo de Abraão. Deus prometeu para Abraão muitos filhos. Mudou até o nome dele. Que chamava Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de muitos filhos. Então, quando quando Sara chamava Abraão para jantar, agora ela falava, como Deus mudou o nome dele, pai de muitos filhos, a janta já está pronta. Quando havia, alguém pega,
Quando acontecia algum problema entre os empregados de Abraão, os empregados falavam assim: pai de muitos filhos, olha, tem um gado lá no cercado que fugiu. Então veja bem, constantemente a promessa estava diante de Abraão: pai de multidões, pai de nações, pai de muitos filhos. Mas nada acontecia. Passavam os dias, a sua mulher não ficava grávida. Passava semanas, a sua mulher não engravidava. Passavam-se os anos e nada acontecia. 24 anos de espera. Agora, eu não sei quanto tempo você está esperando algo. Se é uma semana, se é um mês, se é um ano, se já são 2 anos, se já se passaram 10 anos e ainda o cumprimento da promessa não veio sobre a sua vida. Então aprenda com a história de Abraão. Deus não trabalha conforme nós pensamos. Deus tem um tempo para fazer as coisas também. O que será que passou na cabeça de Abraão? Com certeza muitas coisas. Imagine Sara, mulher um pouco não, né? Mulher é muito mais emocional, né? Muito mais almática. Imagine Sara, porque o problema estava com ela. Abraão não era estéril, tanto é que ele teve filho com Agar. Mas o problema era com Sara, ela era estéril. Imagine Sara chorando. Quantas noites Susan, aquela mulher, não chorou? Tenho certeza, não está escrito na Bíblia, mas não tem mulher que não chora numa situação dessa. Os anos se passaram e nada de acontecer. Uma mulher naquela época que não gerava era considerada uma mulher inútil, à margem da sociedade. Imagine o choro dessa mulher. Quantas vezes ela deve ter falado: Abraão, o que está acontecendo conosco? O que será que nós fizemos? Com certeza esses pensamentos passou. E não na cabeça de Abraão. E quando a promessa se demora, muitas coisas passam na nossa cabeça, não é verdade, irmãos? Muitas acusações o diabo passa. As pessoas também te apontam. Quantas vezes as pessoas cochicharam, né? Pai de muitos filhos, não estou vendo nada. Todo mundo chamando Abraão pai de uma grande multidão, não tem nenhum. Acho que as pessoas não fofocavam? Não é verdade? Ainda mais quando a sua promessa, né, aquilo que Deus te prometeu é revelado, as pessoas vão questionar. As pessoas vão te apontar. Talvez elas não falam para você, mas elas cochicham nos bastidores. Cadê a promessa que não foi cumprida? Cadê a igreja cheia que não se encheu? Cadê a promoção que não veio? Cadê a prosperidade que não chegou? Cadê a doença que não foi curada ainda? As pessoas vão te apontar. Apontavam a Abraão por 24 anos. Não é pouco tempo. Nesse meio tempo, aconteceu tantas coisas que o diabo com certeza usou para acusar Abraão. Uma das coisas foi que quando Deus falou para ele: sai da tua terra, da tua parentela, né? Primeiro erro que Abraão fez: já levou o pai, era o nome do pai dele, e Ló, já não deixou a parentela. Talvez Abraão pensou assim: será que foi porque eu não deixei a parentela, como Deus falou no início? Talvez passou isso na cabeça de Abraão. Talvez passe algum tipo de acusação na sua cabeça quando a promessa de Deus não se cumpre. Teve uma época que houve fome, assim como houve na época de Isaac, que eu preguei aqui na semana passada. Abraão ainda comete um erro pior ainda. A fome, Isaac permaneceu na terra da promessa, Abraão não, foi para o Egito. Saiu da terra da promessa e foi para o Egito. Aí Abraão pensou: será que Abraão deve ter pensado, será que foi porque eu fui para o Egito e não fiquei na terra da promessa? E lá no Egito ele mentiu também sobre a sua esposa, e Faraó pegou a sua esposa. Mas Deus, demonstrando a bondade sobre a vida de Abraão, demonstrando a bondade e o amor sobre a vida do seu filho, assim como ele demonstra sobre a sua vida,
protegeu Abraão. Faraó devolveu Sara para Abraão, ainda o presenteou com todas as formas de presente: escravos, animais. Creio que Agar, a escrava que houve toda aquela problemática depois, também veio nesse monte de presente. Ainda é assim, ele saiu do Egito completamente rico. Diga glória a Deus. Mesmo com todos esses erros, Deus estava conduzindo Abraão. Anos depois, já com Sara com 90 anos, novamente um rei se apaixona por ela, Abimeleque. Abimeleque é um título, né? Você vai ver vários Abimeleque. Mas com 90, irmãs, vocês querem a bênção de Abraão? Qual é a irmã que quer a bênção de Abraão? A bênção de Abraão é uma mulher bonita. Olha a minha, ela tá linda, ó. Olha aqui, Petinha, ela cortou o cabelo, olha que linda que ela tá. É a bênção de Abraão, irmãos. Nós estamos com 50 já. É a bênção de Abraão. Com 90 anos, Sara despertava paixão. É bom um negócio desse aí. O rei Abimeleque se apaixonou por Sara. E Abraão, pela segunda vez, mentiu, falou que era sua irmã. Abimeleque, o rei, pegou para si. Deus, no seu infinito amor e bondade, interveio novamente. Ainda colocou uma esterilidade na vida de todas as mulheres que pertenciam ao rei Abimeleque, onde fez com que ele devolvesse Sara para Abraão. Olha Deus protegendo, mesmo no erro, mesmo na mentira, mesmo na covardia. E sabe o que mais que aconteceu? Nessa espera, algo que você vai aprender hoje aqui, que nessa espera que Abraão teve, uma das coisas que ele aprendeu fantástica, é que quando Deus interveio ali, nessa situação, com o rei Abimeleque, e onde o próprio Deus colocou esterilidade sobre toda a casa do rei Abimeleque, por conta que ele estava com a esposa de Abraão, e Abraão era ungido como eu e você somos ungidos de Deus. Diga-se: eu sou ungido de Deus. Deus me protege, Deus está comigo. Irmãos, não tenha dúvida disso. Não importa o seu comportamento nem os seus erros, Deus é com você por conta da fé que você tem no Filho dele. Amém, Jesus? Deus era com Abraão. Deus protegeu Abraão de um mal maior. E sabe o que aconteceu com Abimeleque? Ele teve que chamar Abraão para orar, para que a esterilidade da vida dele saísse. Cadê o versículo? Próximo versículo, Gênesis 20, 17. A seguir, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque e sua mulher, suas servas, de forma que puderam novamente ter filho. Sabe o que Deus ensinou? Seja uma bênção na sua fraqueza. Sara ainda não tinha tido filho. Sara ainda era estéril. E Abraão orou pela esterilidade de toda a casa do rei Abimeleque. Todos ficaram férteis. O que não aconteceu na sua vida aí? É prosperidade? Então você vai orar pela prosperidade dos seus irmãos. Abraão ainda tinha um problema, que Sara era estéril. Ele orou e a coisa aconteceu. Jó, quando estava no cativeiro, quando ele orou pelos seus amigos, o seu cativeiro mudou. Isso é um princípio forte, irmãos. Dar o que você não tem é fé. Fala para o seu irmão: dar o que você não tem é fé. Porque quando você ora por alguém que tem o mesmo problema com você que você tem, isso é fé. Eu lembro de um encontro com Deus que eu estava organizando, na hora dos milagres criativos, que tem um momento de cura. Um dos intercessores tinha um problema de visão muito grave. Os óculos deles eram aqueles óculos fundos de garrafa. Ele, com vergonha da sua doença, porque ele ia olhar para os enfermos,
Ele pegou o óculos e colocou no bolso e foi orar. E ouvia, ele ouvia bem, amém? Então quem chegou perto dele lá, apalpou, ouviu. Irmãos, olha só o que aconteceu com ele. Uma pessoa com o mesmo problema de visão veio pedir cura. Eu presenciei isso, o testemunho dele ali na hora depois. Ele pensou assim: como? Eu até escondi meu óculos de vergonha. Mas ele exerceu fé, orou pela pessoa. A pessoa foi curada e ele também. Foi forte, mas esse conto foi muito forte. Ele deu o que não tinha. Sabe, irmãos, eu não sei o que você está esperando. É prosperidade? Se você está esperando, pastor, como que eu vou orar por alguém se eu estou precisando de suprimento? Eu estou dizendo, ore. Pastor, não é hipocrisia, não, é fé. Pastor, eu vou orar por alguém que está com diabetes, eu também tenho. Eu digo, ore. Abraão tinha mulher estéril e ele orou por todas as mulheres da casa do rei Abimelec que era estéril, e todas foram curadas. Diga glória a Deus. E se você vê no capítulo seguinte, Sara engravidou. Você está entendendo, irmãos? Sabe o que o Senhor está te falando? O momento de esperar é o momento de você parar de pensar em você mesmo, tirar o foco em você e colocar o foco no reino de Deus, amém? Se você for esperar para ser uma bênção, para tudo estar certinho na sua vida, você nunca vai ser uma bênção. Por quantos anos Abraão declarou pai de multidões sem ter um filho? Por quantos anos ele creu pai de nações sem ter um filho sequer? Amém, Jesus? O que Deus está te ensinando? O momento de espera é o momento de perseverança, e a sua fé será expressada na sua perseverança. Diga glória a Deus. Você acha que Abraão não precisou fortalecer a fé dele? Lá em Hebreus diz que Abraão fortaleceu a sua fé. Por que ele fortaleceu a sua fé? Porque não era fácil crer com todo esse contexto. Mas diz lá em Hebreus que ele fortaleceu a sua fé dando glórias. Dando glórias. Então nesse momento da promessa e nesse momento do cumprimento dela, esse caminho todo você vai caminhando dando glórias. Você vai caminhando, continuando em oração. Você vai continuar declarando a sua cura, a sua prosperidade, o seu crescimento. Amém? Oh, que mares. Irmãos, presta atenção. Muitos pregadores pregam: não, foi porque Abraão foi para o Egito. Foi porque Abraão teve um filho lá, Ismael, por isso que demorou. Não. Toda vez que demora algo, é porque Deus está te ensinando. Você vai conhecer Ele face a face. Sabe o que Sara aprendeu? Sara aprendeu algo muito forte nesse contexto todo. Toda mulher estéril gerou campeões. Toda mulher estéril que perseverou e que esperou gerou campeões. Ana orou, perseverou e gerou Samuel. A mãe de Sansão era estéril, perseverou, gerou Sansão. Isabel perseverou, era estéril também e gerou João Batista. E Sara perseverou e gerou Isaac. Quando há uma espera, quando a coisa conclui, quando nasce um campeão, nasce uma grande bênção, nasce um grande ministério, nasce grandes coisas na sua vida. O que é mais gostoso, chuchu ou jabuticaba? Há controvérsia, mas quem prefere jabuticaba? Levanta a mão. Quem prefere chuchu? Eita, pouco. Mas o que é mais caro, chuchu ou jabuticaba?
Chuchu, você plantou, nasce. Jabuticaba, agora tem uns processos meio científicos aí, mas naturalmente um pé de jabuticaba leva 17 anos para dar fruta. De uma forma natural. Mas a fruta é doce, é bonita, satisfaz, dá prazer. Chuchu não tem gosto de nada. Só baixa, é bom para baixar a pressão. Não tem gosto de nada. Nasce rápido. Deus demora porque Ele te ama. Deus demora porque Ele está trabalhando. Deus demora porque a conclusão da obra vai ser excelente. Deus demora porque nesse trajeto Ele vai te ensinar quem Ele é. Você vai ter revelação de que muitos não têm. Fala para o seu irmão, não pega atalho. Espera no Senhor. Fala para o seu irmão assim, quando estiver demorando, faça como Abraão. Vai dando glórias. Vai dando glórias. Vai profetizando. Vai confessando a palavra. Vai orando. Tem irmãzinha que quer casar. Aí tem pressa, não dá glória, não espera. Aí vem um mal acabado. Aí dá trabalho o resto da vida. Porque não aprendeu a dar glória. Porque não esperou o tempo da promessa. Porque não esperou o tempo de Deus. Amém, Jesus? Irmãos, quando eu sinto alguma dificuldade eu me calo. Se não é para dar glórias, então eu me calo. Porque eu não vou infamar a terra. Foi isso que o povo de Israel fez com a promessa. Infamou, murmurou, reclamou. Amém? Falar nisso, eu vou falar dele agora. Passa o próximo texto aqui. Olha só, Josué e Caleb foram outros grandes homens de Deus que experimentaram um momento de espera muito grande. Olha o que Caleb faz. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades-Barneia para espionar a terra. Eu lhes dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma grande herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor me... Isso Caleb falando. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos. Diga assim, 45 anos. Foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés. Olha o quanto que ele esperou. Foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Oh, Meneclais, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Diga glória a Deus. Irmãos, só para a gente lembrar do que aconteceu. Então Moisés enviou 12 príncipes de Israel, das tribos, para espiar a terra da promessa. 10 deles, por conta das dificuldades das cidades fortificadas, dos gigantes que ali moravam, tremeram de medo e de incredulidade, não creram no poder de Deus e infamaram a terra da promessa, chamada terra devoradora de homens, e contaminaram todo o povo de Israel, e todo o povo entrou no medo e na incredulidade. Mas Caleb e Josué não. Caleb e Josué continuaram a crer
E uma das palavras que Caleb e Josué disseram: eia, subamos e possuamos a terra, porque eles são como pão, nós vamos os devorar. Eles tinham fé, eles creram até o fim, mas tiveram que esperar por mais de 40 anos para entrar na terra. Talvez em algum momento Caleb e Josué pensou: mas eu vou ter que peregrinar também com esse povo durante 40 anos? Mas nós cremos, não houve dúvida no nosso coração. Talvez você diga assim: mas eu estou crendo, não há dúvida no meu coração, por que não acontece? Por que não entro na terra? Por que a promessa não se cumpre se eu estou crendo e não há dúvida no meu coração? Foi isso que aconteceu com Josué e Caleb. Não havia dúvida no coração deles, mas eles não possuíram a terra, tiveram que esperar. Irmãos, não possuíram naquele momento, possuíram depois de 40 e poucos anos depois. Mas algo inédito aconteceu na vida deles, algo inexplicável. Todos envelheceram, menos eles. As rugas começavam a aparecer neles. Neles não, no povo, mas neles não. O Senhor foi fiel o tempo todo. Irmãos, presta atenção. Para quem estudar aquele deserto vai saber, o clima ali, ele é tão severo que não tem sandal, nem hidratante nenhum. Você entende hidratante, né, Ana? Não existe nem o melhor hidratante importado dos Estados Unidos que vai conseguir manter a sua pele intacta. Você vai envelhecer naquele lugar. 40 anos naquele lugar lá é para morrer mesmo, é para se acabar. Mas Caleb falou: tem o mesmo vigor, tem a mesma força que quando eu espiei a terra, já com 85 anos. Quando ele espiou a terra, ele tinha 40. Não importa o tempo que o Senhor está te falando. Irmãos, eu estou com 51 anos, eu tenho promessa de um grande ministério. Eu tenho a força de 30. Minha esposa sabe disso. Eu tenho a força de 30. Porque a promessa está demorando. E a promessa, quando demora, o Senhor te sustenta. Se precisar, Ele vai restituir os teus dias. Ele vai restituir os teus dias. Então não há o que temer, não há o que se preocupar. Amém, Jesus? Diga assim: o tempo não é um problema. Se está demorando, é porque vai vir coisa boa. É prosperidade como você nunca viu, diga glória a Deus. É cura como você nunca viu, amém? O seu ministério vai se alargar de uma forma como você nunca sonhou. Amém, Jesus? O Rânio falou para mim aqui agora, e o Senhor tinha falado para mim lá em casa: eu vou te dar prazer e alegria e descanso nos seus dias. Meu irmão, eu vou ter muito prazer nesse ministério. E o Senhor sabe que eu tenho prazer nisso. Eu tenho prazer na minha esposa, eu tenho prazer tudo que eu faço. Até quando qualquer coisa que eu comer assim, pode ser um pouco ovo, eu tenho muito prazer, eu sou muito grato. Mas o meu maior prazer é na igreja, amém? Vou ter muito prazer com aquilo que nós estamos edificando. E o Senhor está me dando força, energia, ânimo. Amém, Jesus? Se você soubesse como é o meu dia a dia, você ia falar: não sei como o pastor Moisés aguenta. Até minha esposa fala. Mas o Senhor me dá força para que a promessa seja cumprida na minha vida. E assim é com você.
Assim foi com Caleb, assim foi com Josué. Não importa, levou 45 anos, não importa. Você sabe o que Caleb fez? Havia um monte onde havia gigantes. Ele foi lá, ele pediu permissão para Josué: me deixa eu ir lá e tomar posse desse monte. Havia muitos gigantes lá. Sozinho ele matou todos, com 85 anos. Veja a força dele, veja o vigor dele. A promessa de Deus é: o menor será como 1000. Diga assim: o menor será como 1000. Quem é o menor aí? Você é como 1000, na presença do Senhor, na força do Senhor. Amém, Jesus? Último texto, Daniel 10:12. E ele prosseguiu: não tenha medo. Daniel, é o anjo falando com Daniel. Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento, fala assim: desde o primeiro dia. Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, tuas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Diga glória a Deus. Veja só, Daniel estava na Babilônia, cativo, junto com todo o povo de Israel, povo de Judá, na verdade. E ele queria entender isso. Ele queria entender o momento de aflição. Ele queria entender o momento que estava acontecendo com a nação. E ele buscou o Senhor para entender, para compreender, para interceder, para ser profeta, para ser homem de Deus. Amém, Jesus? Irmãos, quando você vir uma situação ruim, faça como Daniel. Ao invés de você criticar, reclamar, murmurar, vai entender em Deus. Daniel fez isso. Estava ele cativo, o povo cativo. Ele foi entender em Deus. Toda vez que você tiver essa atitude nobre de entender em Deus, ao invés de ficar criticando a sua liderança, ou qualquer coisa que você, o seu chefe, o seu pai, sua esposa, amém, Jesus? O seu presidente da república, ao invés de você ficar criticando, vai entender em Deus o que está acontecendo. Daniel fez isso. Só que veio a resposta depois de quanto tempo? 21 dias. Mas desde qual dia Deus ouviu? O primeiro. Desde o primeiro dia eu ouvi. Fala para o seu irmão: Deus está ouvindo. Desde a sua primeira oração, desde o seu primeiro pedido, Deus está ouvindo. Mas há uma guerra espiritual. Nós não podemos negar isso. Há uma guerra espiritual. Por que o anjo demorou a vir? Porque foi impedido. Qual é a nossa atitude? Continuar crendo, continuar declarando, continuar orando, continuar profetizando, porque tudo que se levantar contra você já caiu por terra. Amém, Jesus? Oh, me quer abassas. Fala para o seu irmão assim: não critica a liderança, não critica o marido, não critica o chefe. Vai em Deus, vai entender o porquê da situação. Daniel foi, e ali foi-lhe relatado tudo, e ele ficou em paz, ficou em cativeiro e em paz, e foi completamente usado por Deus ali.
Amém, Jesus? É, massa. Se Daniel criticasse, não seria usado por Deus como ele foi usado ali, onde os reis de Babilônia tiveram que reconhecer a glória de Deus através da vida de Daniel. Amém? Todos eles. Mas porque Daniel buscava em Deus as coisas. Amém, Jesus? Presta atenção. Último versículo. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, receberam a herança prometida. Quem tem promessa na vida? Levanta a mão. Eu tenho promessa. Levanta a mão, eu quero ver. Se você não tem promessa, está na roça. Ó, uma coisa é não receber, outra coisa é não ter. Você tem promessa, Ismael? Levanta as duas mãos. Tem promessa, Ana? Tem promessa, Susan? Então essa palavra é para nós, ó. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência. Quem é aqueles? Daniel. Quem é aqueles? Josué. Quem é aqueles? Caleb. Quem é aqueles? Abraão. Quem é aqueles? Ana. Quem é aqueles? Sara. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência receberam a herança prometida. Amém, Jesus? Queria que a equipe de louvor viesse aqui agora, a igreja ficasse em pé. Estenda suas mãos para cá. Senhor, que a tua paz reine em cada coração, que a cada dia eles tenham convicção, que o Senhor é por eles. E a tua palavra nos garante: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, o que será contra nós? O teu povo é imbatível, é invencível. E assim como o Senhor não viu iniquidade em Jacó, no povo de Israel, no deserto, quando Balaão pretendia amaldiçoar, o Senhor também não vê iniquidade em nosso meio, porque o sangue do teu filho nos cobre, e nós podemos chegar com ousadia. Então todas as bênçãos que o Senhor conquistou na cruz sejam agora derramadas sobre os teus filhos. Cura, prosperidade, longevidade de anos e de dias, muita alegria e paz, saúde, em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrados. Amém. Nós somos o povo Celso, vem pra cá, abençoado. Celso.